A nossa convidada de hoje, então, é a doutora Daniela Coppetti Cravo, que vai nos falar sobre as questões relacionadas à LGPD na administração pública. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dedica estudos sobre a LGPD desde o doutorado. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Implementação da LGPD na Procuradoria Municipal de Porto Alegre e, como eu já falei, procuradora do município. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo ótimo e com vocês. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Doutora Daniela, a senhora esteve agora no Momento Jurídico em julho na nossa live, não é? E hoje está, mais uma vez, após a comemoração do Dia Internacional de Proteção de Dados, em 28 de janeiro. Um tema que é abordado no mundo inteiro, não é mesmo? É verdade, é verdade. E Rejane, além do Dia Internacional da Proteção de Dados, que foi comemorado, né, dia 28 de janeiro, no dia 10 de fevereiro de 2022, nós tivemos um momento histórico para o Brasil, que foi a promulgação da Emenda à Constituição 115 de 2022. E nesse 10 de fevereiro, então, a proteção de dados pessoais passou a constar expressamente como um direito fundamental na nossa Constituição. Então, a gente está num momento assim muito festivo, muito feliz e muito oportuno. Realmente é uma data muito significativa, não é? E o que mudou, doutora Daniela? E qual o avanço quanto à aplicação da Lei de Proteção de Dados de agosto de 2021 até este início de 2022? Claro, vamos lá. A LGPD é uma lei de 2018, mas ela teve uma grande vacatio legis, né? Diz que foi uma das leis, entre as leis, aquela que teve a maior, né, demora para entrar em vigor. Então, na verdade, por trazer tantos desafios, se entendeu que seria necessária uma adaptação e um período, né, de flexibilidade para a gente ir se ganhando certa ficando mais íntimo, né, da legislação e o que ela nos trazia, os seus desafios. Mas, apesar disso, foi uma revolução aí em 4 anos a gente ter uma Lei Geral de Proteção de Dados aprovada, que estava mais de 10 anos para ser aprovada, né? A gente idas e vindas e demoras, então conseguimos aprová-la. Depois disso, conseguimos ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda é em regime transitório e que a gente deseja uma certa autonomia, mas já foi uma conquista também a sua criação em 2020. E depois a gente tem em 2021 a aprovação da PEC 17 e em 2022 a promulgação da PEC como um direito fundamental. Mas isso é só o início, na verdade, isso é só o framework. A gente precisa agora colocar a mão na massa, evoluir. Mas isso vai com o tempo, não se cria uma cultura do dia para a noite, nada é transformado do dia para a noite. Então, 4 anos não é nada. Mas apesar de não ser nada, pelo menos nas questões formais e que às vezes são muito difíceis de serem conquistadas, nós já conquistamos. Então, o primeiro passo já foi dado, agora são meros detalhes, né, que a gente vai ter que consolidar e que isso é uma evolução ao longo do tempo. Na Europa, eles desde a década de 70 já estão acostumados com isso. Nós desde 2018. Então, até que para tão pouco tempo, já É uma já grande temos diferença, não é? Uma grande diferença de tempo em que essa lei está sendo, não é, aplicada, comparando com Com a Europa. certeza. Com certeza. Nesse seu trabalho de coordenadora de grupo de trabalho, não é, de implementação da LGPD na Procuradoria Geral do município, como está sendo implementado, então, este trabalho lá? Claro, com certeza. A gente tem que pensar que o município é o mundo, né? O município, desde a Constituição Federal de 1988, tem uma gama, uma série de atribuições das mais diferentes. Então, tem desde regularização fundiária, prestação de saúde, educação infantil, transporte público, saneamento, enfim, é uma gama de diversidade e de complexidades. E nessas mais variadas atividades, a gente tem o tratamento de dados. Sim.
E isso acontece também com os serviços jurídicos, que são prestados para a formulação, implementação e acompanhamento de todas essas políticas públicas. E para isso, e nisso, uma procuradoria trata um número imenso de dados pessoais, até mesmo porque nós temos muitas interfaces e interoperabilidades. Nossos sistemas já estão, em alguns pontos, interoperáveis com o sistema do judiciário e trocamos dados com outras instituições de controle externo, o poder legislativo. E nisso, né, a Procuradoria precisa estar adaptada, né, à luz dessas peculiaridades das suas atividades. Então, a gente tem a implementação do município como um todo, mas a gente também tem a implementação da própria Procuradoria, que é uma instituição que integra o município, mas que tem as suas peculiaridades, que são diferentes de outras secretarias, como essa própria interface com o próprio Poder Judiciário e essa interoperabilidade entre os sistemas. Doutora Daniela, como equilibrar a transparência com a proteção de dados LGPD e a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação? Qual a relação entre estas duas leis? Nossa, é uma relação totalmente pertinente. Esses são os temas mais interessantes e que eu acho que temos muito a evoluir. A própria a Lei de Acesso à Informação, ela completa neste ano 10 anos desde a sua entrada em vigor. Apesar de ela ser uma lei de 2011, sua entrada em vigor só aconteceu no ano de 2012, então em 2022, mais de 2022, a gente completa 10 anos. E é uma lei que, querendo ou não, e apesar de ainda não termos alcançado todos os seus efeitos, ela modificou radicalmente a questão da custódia da informação na administração pública, entendendo que as informações detidas pela administração pública são informações públicas. Então, Rejane, você pode vir aqui como cidadã, bater na porta do município e pedir informações do seu interesse para fins de controle, para fins de, enfim, talvez isso possa ajudar no teu negócio. Talvez você queira contribuir como cidadã na melhor gestão da cidade. Mas, desde a Lei de Acesso à Informação, já existia uma proteção aos dados pessoais. Então, no próprio nascer da lei, já existia uma total pertinência, porque a gente só vai abrir aquilo que não é privado, aquilo que não diz respeito à intimidade, privacidade, honra, imagem, e até os dados pessoais amplo senso, hoje em dia, que se entende que qualquer dado é importante em termos de dados pessoais, essa proteção já existia na lei. Sim. Só que a gente avançou muito na transparência e ainda não tinha conseguido avançar tanto na questão da proteção dos dados pessoais. Então, essas duas temáticas, elas são relacionadas, elas não são temas diferentes, e, na verdade, elas podem e devem ser tratadas de forma conjunta. Esse diálogo é super importante e super saudável. Então, tem sim como conciliar, e a conciliação está na própria lei, né? Na própria Lei de Acesso à Informação, a gente já encontra muitas respostas às nossas dúvidas com relação, né, ao acesso e à proteção de dados. Sim, a senhora é uma pessoa que estuda muito, não é? Essa questão, não é, da LGPD. Inclusive, a senhora tem livros e artigos publicados, não é? Nos fale a respeito, então, dos seus livros e esses artigos, doutora Daniela. Eu até queria aproveitar aqui e cumprimentar uns colegas que estão entrando, até o Faleiros aqui, colega Faleiros entrou. Recentemente teve a publicação deste livro, que eu sou uma das autoras, que trata sobre comentários da Lei Geral de Proteção de Dados, até que o nosso querido coordenador entrou. Também este livro aqui foi coordenado pela professora Ana Frazão, pelo ministro Cueva, da STJ, que eu também participei como autora de um artigo. E também tem os meus livros pessoais, inclusive que um deles, que foi o fruto da minha tese lá em 2018, vai sair a segunda edição esse ano, provavelmente em maio. E aí espero em breve também trazer mais novidades para vocês. Mas, enfim... tem muita produção, o tema é muito novo, tem muitas questões para serem exploradas. E a ideia é essa, poder sempre me atualizar como servidora, né? Prestar o melhor serviço possível
da forma mais qualificada e mais técnica, porque no fim das contas, proteger os dados pessoais é proteger o cidadão, é proteger vocês. Exatamente. Então, quanto mais uma procuradoria estiver aí qualificada, à luz dessas temáticas, mais liberdade para o cidadão e mais seus direitos, né, serão aí respeitados. Todos nós agradecemos muito, não é? Todos os cidadãos. Doutora Daniela, proteção de dados e integridade. O que estes dois temas têm em comum? Nossa, tem tudo a ver. Hoje em dia, né, a gente tem uma evolução no poder público, não só pela própria LGPD, mas até pela nova lei de licitações aí, que vem reforçando a cobrança, né, pelo poder público de com quem vai contratar, que essas empresas tenham um programa de integridade. O próprio poder público tem buscado implementar programas de compliance e tem fomentado também outros pilares importantes para a integridade, como ouvidoria, transparência, controladoria, enfim, é todo esse sistema de controle primário, secundário, em terceira linha, enfim, e que a Procuradoria também participa, né, até como uma advocacia preventiva e de controle da legalidade da administração, mas principalmente com relação aos dados pessoais. A LGPD, ela atribui, né, ao controlador, e aqui o controlador seria o município, a criar programas de boas práticas, ela estimula essa criação, e em alguns momentos até estipula certas obrigações que devem, então, ser implementadas por meio de um programa de compliance de integridade à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê nesses programas de integridade, amplo senso, e não só com relação à proteção de dados, é prevenir irregularidades e quando, né, diante de irregularidades que elas acontecem, isso é natural, que a gente corrija, eventualmente fiscalize, sancione e controle. É isso que a gente deseja, né, de um poder público à luz dessas temáticas. Então, um programa de governança em dados ou um programa de compliance à luz de uma política de proteção de dados tem tudo a ver com prevenir desvios e, eventualmente, corrigir eventuais ilicitudes. Então, nessas temáticas, tem tudo a ver, inclusive os próprios canais de ouvidoria, não só aqui do município, como de vários outros entes federativos, estão já preparados para receber eventuais denúncias com relação ao mau uso ou, eventualmente, um uso desvirtuado dos dados pessoais, como, por exemplo, a venda de um cadastro dos servidores públicos, ou a venda de um cadastro dos pensionistas, ou até mesmo para fins políticos, né? As eleições estão aí. Então, isso também tem tudo a ver com a LGPD e tem tudo a ver aí com uma sociedade mais justa e mais equilibrada, também nas relações democráticas. Então, os assuntos estão aí super relacionados. Qual a sua avaliação sobre a importância de se manter atualizado em relação à LGPD, sob o ponto de vista dos operadores do direito e as práticas processuais, doutora Daniela? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a LGPD é uma transformação para todos, independentemente da posição ocupada, né? Se é poder público, se é advogado, se é cidadão. E eu acho que uma coisa interessante, lá na década de 60, quando foi criadas as primeiras leis de consumidor, de defesa do consumidor, teve um discurso super célebre do presidente Kennedy, na época, que falou, né, que consumidores somos todos nós. Só que quando a gente fala em proteção de dados, que são os titulares dos dados, é muito mais amplo do que mero consumidor. E se consumidor já éramos todos nós, quem dirá agora titulares dos dados? E nisso é uma dupla face, né? Tanto eu, quando eu estou operando como advogado, como procurador, como servidor público, eu tenho que cuidar os dados, mas eu também tenho que cuidar desses dados pensando que esses dados poderiam ser os meus dados, né? E é muito factível que isso venha acontecer. Então, é natural também que os próprios advogados, sejam advogados privados ou sejam procuradores, que eles comecem a repensar nas suas atividades. Então, deixar de coletar dados desnecessários dos seus
clientes, deixar de juntar um monte de dados desnecessários em processos judiciais que nem sempre tramitam em segredo, que às vezes são públicos, então qualquer um tem acesso a esses dados, isso pode ser usado contra essas pessoas, e também cuidar desses dados. Então, se são dados, quando for peticionar, se for dados pessoais, colocar em acesso restrito, porque até eventualmente um juiz pegar esse processo, ou um serventuário, olhar aquele processo e fazer a devida classificação, isso pode já ter gerado um dano para aquela pessoa, porque aquele dado ficou desprotegido. Isso vale também para a forma que os profissionais estão armazenando os dados dos seus clientes. Esses dados que são tão sigilosos, não é, doutora Daniela? Exato. Em que a lei determina, né? Não necessariamente eles sejam sigilosos, mas a gente tem o dever de confidencialidade. Exatamente. Então, alguns podem vir a ser sigilosos ou não, mas o dado pessoal, ele tem proteção hoje a partir da LGPD, independentemente de virem a ser classificados como sigilosos. Muito então, por bom exemplo, explicar isso aí. Muito boa essa sua explicação, excelente. Mesmo não sendo sigiloso, porque não é uma questão assim mais subjetiva e que vai para análise da intimidade ou não, pela LGPD é um dado pessoal, tem proteção. Então, por exemplo, um CPF, o número de telefone, isso é um dado pessoal. E hoje em dia tem milhões de dados que são coletados da nossa pessoa que a gente nem sequer imagina. Então, é os nossos batimentos, a nossa temperatura, os sites que a gente acessa, isso tudo gera informações riquíssimas e que são protegidos independentemente de serem considerados sigilosos. Por exemplo, o meu IP, o meu endereço IP aqui da internet é um dado pessoal e isso está protegido aí pela LGPD. Excelente. E qual o futuro, então, doutora Daniela, da LGPD e o que podemos esperar desta lei? O futuro é o seguinte, que nós, titulares dos dados, estejamos cada vez mais conscientes dos direitos que a gente tem e que isso vai com o tempo e que a gente começa a exercer esses direitos. Então, daqui a pouco conteste uma determinada ação, né? Por que você está me ligando? Da onde veio este dado? Ir na farmácia e contestar determinado pedido que está sendo feito. Isso gera externalidades que acabam sendo positivas. Porque às vezes só uma sanção, ou só uma fiscalização por uma autoridade reguladora, isso não é suficiente para mudar o comportamento dos agentes econômicos. Mas quando a gente, consumidor, usuário final de certos serviços, começa a contestar, isso começa a gerar, né, uma diferença nessa conduta desses agentes. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é a gente começar a saber os nossos direitos e exigir os nossos direitos e participar na sociedade ativamente, sendo protagonistas realmente nessa nova sociedade. Então, assim, eu tenho certeza que é uma caminhada longa, que não vai ser do dia para a noite que a gente vai parar de receber ligações inoportunas. Porém, existe sim, né, uma luz no fim do túnel. Sempre. E eu acho que a conscientização geral ela vai sim trazer muitas coisas positivas. E olha, é uma das poucas leis que eu vejo realmente muitos órgãos públicos atuando proativamente. Se você entrar em sites dos mais diferentes entes federativos, você vai ver em transparência ativa várias ações que estão sendo feitas em LGPD, compartilhamento dessas ações. Então, tá um movimento muito interessante e eu acredito aí que vai, com certeza, ser uma das leis que vão ser aí exemplo de mudança realmente na cultura e principalmente aqui no Brasil. Mais alguma coisa a destacar que a senhora acha relevante, doutora Daniela? Não, só agradecer aqui o Momento Jurídico por mais uma oportunidade de falar desse tema, porque vindo aqui falar e compartilhar com vocês também é uma forma de gerar conhecimento e gerar cidadania, né, para que todos também possam aí participar e exigir aí do poder público que ele cuide dos seus dados, porque afinal o cidadão merece esse cuidado. Exatamente. Queremos mandar um grande abraço para o doutor Armando Domingues, o presidente da APMPA, que é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E o Rogério Nochen, que é o diretor do programa, também está enviando um grande abraço. E nós agradecemos muito a sua participação, seus esclarecimentos. Estamos sempre à disposição, doutora Daniela.
Eu também. Muito obrigada. Um abraço a todos, Armando, Rogério, todos, Rejane, e até a Até a próxima. próxima. Lembrando sempre que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela grande audiência.